bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês nesta segunda-feira, confinado aqui na minha redação. A internet está muito fraca lá na janela do campo, então descemos aqui para o nosso escritório e vamos em frente. O assunto é política, o assunto é esse horror chamado Rodrigo Maia, que simplesmente não vai destinar o dinheiro do povo que estava na mão dele, claro, né? No tal fundão, né? Que é o fundo partidário e o fundo eleitoral de 3 bi, e deveria ser destinado, claro, para o combate do coronavírus. Afinal, nós estamos numa guerra. Ele nem colocou em votação, isso foi um horror na sexta-feira, e a mídia, claro, a extrema imprensa, silêncio, porque o Rodrigo Maia é o garotinho da vez para enfrentar o Jair Bolsonaro. A análise esta que nós vamos levar para o nosso analista, né? O Renato Dias, do blog O Ranking dos Políticos, que está em São Paulo, também horrorizado com esta... O que a gente pode dizer, Renato? Dá aí o adjetivo aí, enfim. Qual é a palavra? O que aconteceu? Um passa-moleque, uma ignomínia na sexta-feira na nossa Câmara dos Deputados? É uma manobra, né, muito feia, um golpe, eu diria, aí no bolso tanto no bolso quanto na saúde, né, dos brasileiros. Enfim, toda essa comoção aí, toda essa força-tarefa para combater o vírus, muitas liberdades sendo perdidas, né, o pessoal tendo que se restringir aí a trabalhar, a poder produzir, tudo isso. Só que na hora de pegar o dinheiro que está ali para o pessoal da política, né, para eles fazerem campanha, para fundo partidário, essas coisas, o Rodrigo Maia fez uma manobra ali muito esperta para nem colocar em votação esse projeto, a gente vai detalhar mais isso. E o que impressiona é isso que você comentou, João, não tem repercussão, não sai em jornal, tirando, óbvio, algumas exceções, como o teu caso e alguns outros veículos mais independentes. A grande mídia aí, aliada ao Rodrigo Maia, nosso primeiro-ministro, parece que ignorou esse fato como se nada tivesse acontecido. Então vamos relembrar, para marcar bem para a história esse dia terrível que foi a sexta-feira, dia 4, né? Sexta foi 4, é isso? Dia 4. Então estava em julgamento o orçamento de guerra, é isso? O orçamento de guerra, orçamento que vai liberar, né? Vai tirar a tampa daquela compressão do dinheiro público, né, e vai liberar 1 tri para se combater o vírus. Aí colocaram em votação esse orçamento na sexta-feira e o Partido Novo colocou 2 emendinhas para destinar o dinheiro dos políticos, dinheiro esse para fazer campanha. Puxa vida, enfim, né? Dinheiro esse que seria destinado às campanhas para destinar à guerra do coronavírus, tudo ligado. Qual foi a justificativa, Renato, do nosso presidente da Câmara não colocar isso em votação? O que o Rodrigo Maia justificou? O que a gente apurou, João, foi que foi uma grande jogada ensaiada, tá? Entre o Rodrigo Maia e os líderes dos partidos, principalmente os partidos do Centrão. O que acontece? Quem é que está lá em Brasília agora, no meio desse rolo todo aí do vírus? Só os líderes dos partidos e o Rodrigo Maia. Então, os deputados, está todo mundo em casa, está todo mundo confinado. Lá no Congresso ficam só as lideranças. Eu acompanhei ao longo do dia, eu estava muito ligado nesse assunto, porque era algo realmente importante. E o que a gente estava ouvindo era o seguinte, né? Era uma emenda para votar a liberação do fundo partidário e fundo eleitoral. Fundo eleitoral, 2 bilhões de reais, que é dinheiro para fazer campanha. 2 bi. Lembrando que esse ano a gente tem eleições municipais, que a gente nem sabe se vai acontecer, né? Se vai ter que adiar, como é que vai ser isso. E mais 1 bilhão de reais do fundo partidário, que é o dinheiro para manter as atividades do partido. Então, total de 3 bi. A gente estava acompanhando as conversas com nossos contatos lá de Brasília e tudo isso. Parecia que eles iriam aprovar o fundo eleitoral e para o combate ao coronavírus, ou seja, 2 bilhões, é que o fundo partidário, esse, seria mantido. Por quê? Desde que houve aquela restrição de doação de empresas privadas para os partidos, né? Aquele rolo todo lá do Mensalão, Petrolão, JBS, Odebrecht, tudo aquilo, os partidos têm agora esse argumento, bom, se eu não posso receber doação, então eu tenho que ter o dinheiro público. Então a gente estava apurando que tudo caminhava para o fundão eleitoral, 2 bilhões ser direcionado para o combate ao vírus, e eles manteriam esse 1 bilhão aí para também não ficar sem nada, seria ali um acordo
para ter um meio termo. Acontece que, no meio disso, houve ali conversas entre o Rodrigo Maia e os líderes dos partidos, e eles acharam uma maneira de dar esse passa-moleque, de nem ter a votação dessa emenda. Porque o que acontece, João? Se tivesse a votação, e aí os deputados tivessem que colocar ali a digital deles, aparecer o nome de todo mundo que votou contra e a favor, hoje em dia com rede social, a gente aqui do ranking, vocês, todo mundo ia repercutir isso de uma maneira muito forte, ia botar a lista e falar, esses caras aqui votaram contra. Então a estratégia deles foi, olha, nem vai ter votação, que aí vai passar batido que realmente está passando batido. Deu certo isso daí. Como é que eles fizeram isso, João? Uma deputada do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, incrível a gente em 2020 falar que existe o Partido Comunista do Brasil, essa deputada, ela fez uma questão de ordem, né, para o Rodrigo Maia, falando, olha, presidente, eu acho que essa votação aqui, essa emenda do Partido Novo, não tem a ver com o que a gente está discutindo, com a questão do orçamento de guerra. É algo que, como não está no mesmo assunto, essa emenda ela tem que ser desconsiderada. Como não faz parte do assunto, João, tem tudo a ver com o assunto. Né? A gente está falando do orçamento de guerra para combater, a gente precisa de dinheiro. E o Rodrigo Maia, na maior cara de pau possível, aceitou essa argumentação. E ele deu essa resposta, João, dizendo o seguinte, não, a mesa diretora, que é a mesa diretora da Câmara dos Deputados, que é quem organiza ali os assuntos, como é que vai funcionar o dia a dia e tudo isso, a mesa diretora não deu provimento, então a emenda não vai ser votada. Ou seja, ele não teve nem a coragem de dizer que foi ele que decidiu. Porque quando ele fala mesa diretora, não é ninguém, parece que é uma coisa que não tem dono. Eu conversei com os deputados da mesa diretora e eles nem estavam sabendo, diga lá. Não, assim, a gente tem que acentuar bem isso para a gente formar o espírito democrático da nação, para os meus netos que me assistem olhar e falar, nossa, vou tudo isso mesmo. Pois é, esse argumento do Rodrigo Maia, ele é tão canalha como o mesmo argumento que ele usou antes para justificar esse fundo partidário. Porque eles dizem assim, não, dessa forma a gente não precisa ter caixa 2. Olha, cara, assim, a gente não precisa roubar. Não, assim não dá, né, cara? Como se fosse não fosse obrigação, né? Você não ter caixa 2, como se fosse, olha, agora também não teremos caixa 2. Enfim, não foi votado, não teve repercussão, ninguém fala disso, né? Você vê que nos jornais no dia seguinte, nos grandes portais, nenhuma linha sobre o assunto. Rodrigo Maia continua ali como o grande defensor da democracia, o cara que está sendo aí mais ponderado nessa guerra toda, né? Todo mundo puxando o saco dele. Depois do Mandetta é o queridinho da mídia, dessa extrema imprensa, né? Pois é, a imprensa sim está politizando isso, né? Você vê que não tem um debate, né? O Bolsonaro, quando ele fala que a gente tem que avaliar melhor todo o impacto econômico, se tem que realmente fazer esse confinamento super radical, é uma discussão válida, né? Eu não estou nem aqui defendendo, dizendo que todo mundo tem que sair na rua. Eu acho que quem fala com certeza que sabe o que está acontecendo e qual a melhor forma de enfrentar esse problema, não tem como dizer isso, porque é uma coisa inédita, a gente nunca participou, nunca viveu algo como isso, mas o debate tem que acontecer. E quem ousa destoar dessa versão oficial, né, de que você tem que seguir tudo que está dizendo lá a OMS, o Dória e tudo isso, é taxado como radical, como extremista, como um cara antidemocrático. Poxa, a gente não pode nem conversar e colocar na mesa os dois argumentos, os dois lados e avaliar com calma. Quem é que está sendo radical? Quem é que está sendo extremista, João? É tudo invertido. Falando em democracia, você confirma isso que circula pela mídia, para a gente parece, deve ser fake, uma frase atribuída ao Rodrigo Maia, que ele diz o seguinte, que o dinheiro não deveria sair da mão dele, esses 3 bi, porque é uma ferramenta democrática. Porque se você tirar esse dinheiro deles, balança a democracia. Tem fundamento isso? Esse é um argumento já antigo de quem defende o fundão, tanto eleitoral como partidário. Eles falam que a democracia tem um custo, e esse é o custo da democracia. É uma tremenda cara de pau, né? Eu acho que... Por que a gente tem
quase 40 partidos no Brasil, João? É justamente por causa desse fundo, para fazer depois todas as parcerias deles lá, né? Eu te dou um pedaço do meu fundo, você me dá uma cadeira em tal lugar, depois, se você for eleito, você me dá um ministério, que era o que acontecia até então, né? Até o Bolsonaro ser eleito, né? era assim que a banda tocava. Né? Você tinha presidencialismo de coalizão, né? Que se você pega, por exemplo, a campanha do Geraldo Alckmin, né? Vamos lembrar aqui, ele já tinha tudo combinado com todos os partidos, ele já tinha a coalizão ali feita para quem queria dar o Ministério dos Transportes, o Ministério disso, o Ministério daquilo. Então, assim, isso tudo acabou. E agora parece que o Congresso está ali tentando se adaptar a essa nova realidade. E, para não perder essa última boquinha que ainda resta para eles, que são esses fundos, eles usam o argumento de defesa da democracia. É muita cara de pau. O toma lá da cá. Renato, agora, isso também, essa situação, descortinou um outro problema que eu nunca imaginei que fosse possível, que é exatamente o uso da internet, dos vídeos conferência, para sessões à distância do Congresso, Senado e Câmara. Aí o Marcel von Hatten, deputado lá de Santa Catarina, do Novo, que foi quem propôs essas emendas para tirar o dinheiro... Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, desculpe. Para distribuir o dinheiro por coronavírus, está dizendo que ele não conseguiu intervir na sessão, ou seja, não exerceu a democracia, ele não pôde ocupar o microfone para dizer assim, eu protesto, espera um pouquinho, peço a palavra, atenção, coisa que a gente vê ao vivo lá no chão, né, do Congresso. O Marcel, ele até estava lá no plenário da Câmara. Vivo. Ele estava presente, como eu comentei. Estava o Maia e os líderes, né, dos partidos. Esse ano, o líder do Partido Novo é o deputado Paulo Ganimi, que é do Rio de Janeiro. O Marcel é o vice-líder, ele estava lá na condição de vice-líder. Mas mesmo estando lá presencialmente, foi tudo atropelado. Né? A questão aí de ter sido virtual, ela ajuda, facilita isso, porque estava ele lá sozinho também. Né? Então, eu acho que uma das grandes ameaças dessa crise toda, João, além da saúde e da economia, são as liberdades. Quer ver? Olha só que coisa interessante, eu estava anotando outro dia. Hoje você, se sair na rua sem autorização, dependendo do lugar, você corre o risco de ser preso, né? O governo, né, os governadores estão definindo que comércio pode abrir e qual que não pode, né? Quem que pode trabalhar, quem é que não pode. Você só consegue comprar itens essenciais, você só consegue ir na farmácia e no supermercado. Se você ousa discordar da versão oficial aí, da opinião de todo mundo, você é taxado como uma ameaça, como alguém aí subversivo. É uma ditadura, a gente está vivendo o comunismo, né? Uma grande degustação do que é o comunismo. Eu acho que as pessoas não estão gostando disso, João. Então, agora, para encerrar, vamos analisar essas pesquisas do Datafolha. A primeira pesquisa de sábado, a gente pode considerar que é uma pesquisa canalha, para dizer o mínimo, né? Porque colocar aquela questão se ele deve renunciar ou não é coisa de canalha, né? De golpista. Mas tudo bem. Aí eles tiveram que divulgar, porque foi feita a pesquisa, consultaram 1.000 e tantas pessoas, vazaria, então tem que ir a público e dizer assim, não, olha, as pessoas não querem que o Bolsonaro renuncie. Como se tivesse colocado, você votaria hoje no Bolsonaro? As pessoas, sim, deu 60%. Sim. E eles sumiram com isso. Agora, hoje, eles vêm dizendo assim que a população, 70% da população, concorda com o confinamento. Vem aqui no meu Arthur Nogueira, aqui na minha cidade, que está todo mundo, o comércio está aberto, tem sol, tem espaço. Cara, será que não pode usar um bom senso e dizer assim, as aglomerações têm que ser evitadas, ponto. Certo? Mas a vida continua. Sabe? Ou então, vamos fazer uma grande campanha, use máscara. Parece que hoje a mídia está dizendo que quem usa máscara resolve o problema. Então, tá bom, vamos botar máscara. Mas a vida continua. Como é que a OMS, João, essa pesquisa, esses dois resultados, Renato? Primeiro, só uma observação. A OMS até agora não conseguiu decidir nem se tem que usar máscara ou não tem que usar máscara. Então, demorou pra caramba para falar do perigo da pandemia, que era algo realmente grave. Não leva em conta aquele tratamento da hidroxicloroquina, que tem dado resultados, pelo que a gente tem visto, algo que a OMS também não se posiciona, e até mesmo a máscara, se é para usar ou não é para usar. Então, sim,
seguir lá estritamente o que eles falam sem questionar, eu acho que é algo também que a gente tem que pensar a respeito. Sobre a pesquisa, João, pesquisa é um negócio complicado, né? Como é que foi feita a pergunta? Eu estava olhando lá até. Você acha que é a melhor forma... Mas olha só, você acha que a melhor forma de evitar a disseminação do vírus é o isolamento? Sim, quem é que vai discordar disso? Sim. Eu imaginei... Agora, por exemplo... Viu, Renato? Desculpe só. Imaginei que você estivesse referindo ao de sábado. Né? Você acha que o Bolsonaro deveria renunciar? Mas que canalha! Mas aí é o aproveitamento político que a gente está vendo, quem já está se projetando para 2022, infelizmente, né? Então é obviamente que o pessoal... E outra, é muito mais fácil para o governante ele ser covarde, ele falou, não, ninguém sai de casa, né? Porque ele tem muito menos a perder, porque ele não assume uma responsabilidade. O Bolsonaro está sendo muito corajoso de falar, olha, gente, tem que questionar, tem que ver se é isso mesmo e tal, vamos ver. Porque o mais fácil para o político é falar, não, estão falando que tem que ficar em casa, eu vou seguir essa ordem, né? Então, o aproveitamento e colocar em pauta, né, o impeachment, qual o motivo de impeachment, gente? Qual foi o crime? O que aconteceu? Por que esse assunto está sendo sequer discutido? Não existe isso. E a outra pergunta da outra pesquisa, João, que eu ia falar é o seguinte, o distanciamento e isolamento é a melhor forma de não disseminar? Ok. Então, vamos pegar um exemplo extremo aqui. Vamos acabar com todos os acidentes de carro? É só proibir carro. Entendeu? Você vai com... Renato, você aceita tomar uma injeção na menina dos olhos? Eu não, né? Exatamente. Agora, assim, então, ninguém acha razoável acabar com os carros. É uma sacanagem, Renato. Essa pergunta tem... Não é uma sacanagem perguntar isso para o povo brasileiro. Vai perguntar para o cara da OMS. Como é que o povo vai responder esse tipo de pergunta? Cara, sei lá. Não, e sendo martelado dia e noite. Você liga a Rede Globo hoje em dia, João, é martelado o dia inteiro, qualquer programa, é tudo isso. O Fantástico é uma coisa que não dá para assistir, entendeu? E aquela coisa, jornalismo, eu aprendi, você é o mestre, pode nos ensinar sobre isso. Eu sempre aprendi que você tem que ouvir os dois lados. Quem é que está falando a favor de uma coisa? Quem é que está falando? Quais são os outros argumentos? E não existe isso. Você está sendo ali o tempo todo, de novo, não estou dizendo que com certeza tem que fazer isso ou aquilo, mas tem que haver a discussão. Está todo mundo emburrecendo, não está tendo debate, está tendo aí uma ditadura da opinião, é isso, pronto, e acabou. Quem levanta qualquer coisa para... Eu vi a tua conversa com o Guilherme Fiuza, que é um cara genial, por sinal, e ele está colocando isso. Poxa, vamos testar. Eu vi um número, acho que 94% dos municípios brasileiros não tem nenhum caso. Qual o sentido de você ficar nessa situação? Aí sai uma manchete. Casos em Rondônia aumentaram 500%. Você fala, nossa, aumentou 500%. Saiu de 1 para meia dúzia de infectados. Só que você bota 500% e fala, pô, temos que segurar isso aí. Nossa. Então é muita desonestidade intelectual. Bom, exatamente, você não consegue saber, você gostaria de saber qual seria o melhor método, né? Se é máscara, se é hidrocloroquina, se é Ivomec, que dá nos bois, mata o bicho. Tem uma médica brasileira, segundo a mídia social, dizendo que ela conseguiu uma alternativa com a circulação sanguínea. Nossa, tem 1000 alternativas. E ninguém fala nada, não, desconheço, não funciona, não é, e tal, fica dentro de casa. E agora a questão toda... Prende o cara aí, prende aí. E a questão política tomando conta, João. Mandetta agora é o novo super ministro. É claro que o Mandetta é o ministro da Saúde, ele vai puxar a questão mais para o lado da saúde. O Paulo Guedes, ministro da Economia, se você for perguntar para ele está mais preocupado com a questão econômica. Cabe ao presidente, que está acima dos dois, ao chefe, ele tem que fazer essa ponderação do que... Até porque a questão econômica também é uma questão de saúde, né? Você daqui a 2, 3 meses, como é que vai estar o país? Com desemprego, com violência, com pessoas também passando mal de saúde por conta da questão econômica. Não é uma... não, você só está pensando nos números. Isso o Rodrigo Maia falou outro dia. O pessoal da Bolsa de Valores. Vai ver o pipoqueiro da esquina se ele tem ação na Bolsa de Valores, se é nisso que ele está pensando. Não, mas entendeu? Esse menino que entrega o delivery aí, a comidinha de saquinho aí na classe média. O RAP, né?
Exatamente. Como é que ele consegue ficar sem ser contagiado, hein? Qual é o segredo que ele usa, hein? Qual é o segredo do motoboy? Enfim, Esse o que vai aí tá acontecer com imune. a política brasileira? O que vai acontecer com o governo brasileiro após essa pandemia de mentiras? Olha, a minha visão, óbvio que a gente está aqui tentando adivinhar, né? Mas a minha visão é o seguinte: as pessoas do Brasil real, que estão ali no dia a dia, que precisam trazer comida para a mesa, que não estão no home office da Faria Lima, né? E das redações de muitos jornalistas, essas pessoas, eu tenho certeza que elas concordam com a questão que o Bolsonaro coloca em discussão. A gente pode até discordar, João, da forma que o Bolsonaro coloca aqui, isso a gente já conversa há muito tempo, né? A maneira que ele fala, às vezes as provocações, as brigas, pode tirar um pouco da luz sobre o conteúdo. O conteúdo faz todo sentido o que ele está falando. Então, essas pessoas do Brasil de verdade, do Brasil raiz, eu tendo a acreditar que elas estão do lado que o Bolsonaro está defendendo. E com o passar do tempo, quando a crise realmente chegar e a gente tiver os números, que não foi... Tinha gente falando que a gente ia ter 1 milhão de mortos. Tem uma matéria daquele site, famoso site, João, The Intercept, né? The Intercept, melhor dizendo, que falava que hoje, 6 de abril, a previsão é que a gente já teria quase 6 mil mortes. Né? E que o Bolsonaro estava ignorando este aviso, que até 6 de abril, isso foi uma matéria de 2 semanas atrás, até 6 de abril teremos 5.700 mortes, algo assim. Se não me engano, o número que estava agora era de 500, 600. Mas para eles é mole, viu, Renato? Para eles é mole justificar a barriga. Não, é que nós confinamos, aí não deu. Que vagabundo. Pois é. Então, eu acho que lá na frente vai cair essa ficha. Os governadores, eles estão dando um tiro no pé, se você quer saber a minha opinião. O Dória, hoje, estendeu o isolamento aqui em São Paulo até o dia 22 de abril. O desemprego está rolando solto, todo mundo sendo demitido. Essa conta vai chegar, né? Então, agora, com o apoio da mídia, ele é queridinho da mídia também, tá achando tudo muito lindo, né? Agora, lá na frente, eu acho que essa conta vai chegar forte. Politicamente, no fim das contas, eu acho que o Bolsonaro pode até sair mais forte disso tudo, porque hoje a gente está na histeria, no pânico, mas isso vai passar, né? É uma coisa que a gente não sabe quando vai terminar, mas uma hora ela vai terminar. E aí a gente vai ver a realidade, como é que vai estar o desemprego, né? Como é que vão estar os governadores, porque o governador faz isso, João, isso é outra coisa também. E depois vai pedir dinheiro para a União. Então aí também é muito fácil. Eu fecho tudo, eu falo que eu sou o defensor aqui da vida e tudo aquilo, e depois eu mando a conta para o governo. Aí até eu, né? Então, como é que faz? Né? Essa conta aí não fecha. Então, eu acho que politicamente essa conta vai chegar e eu imagino que vai ter muito governador arrependido de ter sido tão radical como está sendo agora. Radical? Tá bom, vai. Você é bonzinho. Você é um cara legal. Renato, uma palavra para definir a nossa conversa de hoje, quer dizer, mostrando essas idiosincrasias da nossa política. Começamos lá com a rejeição da emenda de colocar 3 bi na mão do combate ao coronavírus por parte do Rodrigo Maia. Aí vem a questão, né, da imprensa e vem também a questão, por final, da própria política brasileira, dessa adesão desses deputados aí. Qual é a palavra que você usa para ajudar o Pedro Braga? O que a gente não pode ter, João, acho que uma palavra final, não pode ter uma pandemia mental, né? Tá cortando aqui. Não, mas estamos te vendo. Pandemia mental. Então a gente não pode ter a quarentena do pensamento, de não pensar mais, de não analisar as coisas, analisar os fatos, os números, né, os tratamentos que estão sendo feitos. Se a gente entrar na histeria e no pânico e não parar para se questionar e para ver qual é o melhor caminho, o que está dando certo em qual lugar, o que está dando errado, adaptar a realidade do Brasil também, isso é outra coisa. Você não pode pegar alguma coisa que aconteceu lá no inverno europeu e querer colocar aqui sem nenhum tipo de análise de como isso vai se dar dentro do território brasileiro, o tamanho que o Brasil tem, né? População desse tamanho também. Então, é isso. A minha mensagem final é: não vamos ter uma pandemia e um isolamento da nossa inteligência, e vamos também dar nome aos bois. O senhor Rodrigo Maia bloqueou 3 bilhões de reais, nem deixou ser votado, uma atitude ali covarde, ditatorial,
uma manobra feita ali com o pessoal do Centrão, que passou batido. A gente está aqui falando disso, mas vai lá entrar no site da Rede Globo, do UOL, da Folha, do Estadão, não tem nada sobre esse assunto, todo mundo encobrindo isso daí, talvez justamente porque quer elevar ele politicamente e quer atacar, você sabe quem, que é o inimigo número 1 desse pessoal, que é o Jair Bolsonaro, que causa até o fenômeno de ter torcida organizada do vírus, né? Hoje em dia pode dizer que tem gente torcendo pelo vírus só para poder prejudicar o presidente. É um absurdo. O Jair incomoda muita gente. Mas tá bom. Renato, não fique tanto tempo ausente. Você deixou a gente um pouco ausente aí, mas volte mais. Precisamos das suas informações, da sua análise. O blog Ranking dos Políticos está de olho neles. Então vamos em frente, Renato. Vamos em frente, estou sempre aí junto à disposição, é só me chamar. Entre lá no políticos.org.br para ver os senadores e deputados. Siga também o ranking nas redes sociais. E sempre que quiser, João, estou à disposição para a gente bater esse papo aqui. Repetindo, políticos.org.br. Esse é o site com o ranking dos políticos. E todas as redes sociais é só procurar por ranking dos políticos. Você encontra nossas análises, nossas publicações sobre o que acontece lá em Brasília. Paulo Renato, muito obrigado. Vamos em frente. Obrigado, vamos em frente. Bom, muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, teremos novas entrevistas na sequência. Às 17 horas já está agendado com o nosso analista, Fernando Pinheiro Pedro, onde nós vamos falar exatamente que o tempo está se esgotando para a decisão do presidente Jair Bolsonaro, se ele vai botar um ato normativo que ele já sabe que vai ser cassado pelo Congresso, mas ele demonstraria exatamente o que ele pensa a esse respeito. É muito grave a situação que nós estamos enfrentando, porque aqui na cidade, então, eles podem ser considerados todos fora da lei, né? Porque eles estão lá fazendo uma desobediência civil, pois estão no comércio, o comércio está aberto, a vida continua e vamos em frente. Acho que nós temos que encontrar um bom senso, meio termo. O Notícias Agrícolas está acompanhando junto com vocês. Voltamos já. Seja o porta-voz desse mesmo, fique no Notícias Agrícolas e vamos em frente.